Na paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você, apesar de eu ter tido assim, alguns momentos de introspecção, nós temos enfrentado uma questão de enfermidade extremamente complexa na nossa família, e a nossa fé é a nossa esperança, e por isso, e por questões de equilíbrio emocional, né, e autopreservação, então nem sempre é possível dar continuidade a algumas coisas, e eu estive ausente justamente por isso, porque às vezes é necessário a gente compreender as nossas limitações e assumi-las, né? E no que diz respeito aos nossos pensamentos e as nossas emoções nos dias de dificuldade, nos dias que somos desafiados na nossa fé, nos dias em que a enfermidade nos alcança ou aqueles que nós amamos, é aí que nós dependemos do Espírito Santo para que ele venha organizar, desembaraçar os nossos pensamentos e organizar as nossas emoções. Mas também é necessário a gente se colocar nesse tempo, né? Às vezes, se for o caso, você precisar se recolher por um período para que isso aconteça na sua vida, não se sinta culpado, né? É muito bom poder contar com o amor de Deus sobre as nossas vidas e sentir o cuidado dele enquanto estamos passando por dias maus e estamos em sofrimento. Então, o que eu posso dizer para você é que vale muito a pena confiar no amor de Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, que nos seguem por todos os nossos dias, mesmo que os dias sejam maus e sejam difíceis. E estou aqui de volta no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que o Senhor está me ensinando, estou aprendendo a respeito disso, e eu quero compartilhar porque da mesma forma que está me ajudando, eu creio que o Espírito de Deus pode ajudar mais alguém através da leitura desse texto, amém? Então vamos juntos lá, no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos no primeiro capítulo, capítulo 1, Atos 1. Eu vou te convidar a fazer a leitura de todo o livro. Se você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de aplicação pessoal, vale a pena você meditar, né? Buscar as referências, buscar o contexto. É muito importante para esclarecer a nossa leitura e a nossa meditação. Mas não esqueça de convidar o Espírito Santo para que ele possa revelar a você o que está escrito na palavra do nosso Pai. Vamos lá. Eu vou ler Convido você a ler o capítulo todo, como sempre, né? Se você puder. Atos 1 é a nossa leitura de hoje. Mas eu vou ler poucos versículos com vocês. Seria do 1 ao 14 a nossa leitura. Mas para não ficar extenso, eu vou ler o 4, 8, 12 e o 14. Combinado? Vamos lá. Aqui eles estão falando a respeito da ascensão de Jesus e de como os discípulos foram instruídos, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus. Tá, verso 4. E estando com eles, Jesus estava com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Uma promessa que ouviram do próprio Jesus, né? Então, que eles permanecessem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. No verso 4, ele diz assim, depois da ascensão de Jesus Cristo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui ele já está falando a respeito da capacitação do poder de Deus através dos seus discípulos, né, que Deus derramaria poder sobre eles na vida deles, capacitando eles a serem testemunhas. Aí ele dá uma ordem, né, a respeito de como isso se daria. Primeiro em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Né? E graças a Deus isso tem se cumprido na nossa vida, no mundo, porque os judeus foram alcançados,
tanto em Jerusalém como na Judéia, e ainda os que estavam, né, misturados em Samaria, e hoje aos gentios, que somos nós, até os confins da terra. E esse evangelho tem nos alcançado de verdade, a mim, a você, a nossa família, a nossa parentela, e em todos os lugares que Deus tem levado seus filhos para compartilhar as boas novas de Cristo a respeito do amor de Deus. E no verso 12, os discípulos em Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E no 14, aí no 13, vamos ler o 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. No 14 diz assim: todos estes, os discípulos de Jesus, perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres, também discípulas de Jesus, e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, que agora estão participando do ministério de Jesus, né? Que no início de tudo não criam em Jesus como Messias, mas aqui a gente vê que eles estão reunidos com os discípulos de Jesus e sua mãe. Então eu fiz essa leitura, fiz de todo o capítulo, mas eu queria me ater aqui do verso 1 ao 14, porque aqui eu pude perceber que é necessária uma virtude nas nossas vidas e ela se chama obediência. Quando o Senhor nos dá uma direção, ou quando nós conhecemos a palavra de Deus, que é uma promessa, que é um manual de vida, nós temos que passar a obedecer a essas diretrizes, obedecer a esses mandamentos, obedecer a essas leis, porque essas leis todas nos levam ao amor. E nós só somos capazes de viver com Cristo não pela lei, mas pela graça que Ele nos concedeu. E essa graça nos traz o amor e a força para resistir ao mal, o amor e a força para resistir à tentação e vivermos uma vida mais parecida com aquela que Cristo nos ofereceu, né? Uma vida onde a gente vai negar o nosso ego, vai tirar o nosso ego desse trono, desse lugar empoderado, e entregar esse lugar para Jesus Cristo. Então a gente vai ter que esvaziar o nosso coração de nós mesmos e colocar Ele no lugar que é devido, que é o único que é digno de um trono na nossa vida, que é Jesus Cristo. Então a gente vai tirar esse governo das nossas mãos e passar para as mãos de Jesus. E aí nós vamos tomar a nossa cruz, né? Viver a nossa história dentro do Evangelho de Deus, através do direcionamento da sua palavra, porque é aqui que a gente vai aprender a viver como cristãos, né? Está revelado aqui na palavra de Deus como aconteceu a Igreja de Cristo, como o amor de Deus nos alcançou na cruz do Calvário, sobre a sua ressurreição, sobre como a igreja deve proceder, como os cristãos devem viver. Então, se nós ainda não conhecemos, devemos buscar aqui na palavra de Deus, né, a maneira como devemos proceder os nossos dias, viver os nossos dias. E isso requer obediência, essa virtude da obediência. E algo também que a gente pode identificar aqui, que eles estavam perseverando, esperando a promessa, e isso requer paciência. A obediência e a paciência. Porque enquanto a gente espera Deus fazer algo em nós, ou através de nós, ou por nós, se estivermos em obediência, Ele fará. Mas ainda temos que reconhecer que não conhecemos, né, os desígnios de Deus a respeito do tempo em que Ele fará. E quantos de nós não estamos esperando no Senhor, né? O cumprimento de uma promessa ou de uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Mas a obediência nos faz estar com Ele. Nós não estaremos sozinhos e por isso vamos conseguir esperar com paciência no Senhor. Esperar não de qualquer maneira, mas esperando com esperança, fé e paciência. Essa espera não vai nos tornar pessoas difíceis de lidar, não vai nos tornar pessoas amarguradas,
não vai nos tornar pessoas invejosas. Essa espera vai fazer de nós pessoas que confiam no Senhor, que se deleitam no Senhor e aguardam na fé em Jesus Cristo, para que o cumprimento da sua palavra, né, seja realizado em mim e você, a respeito daquilo que Ele prometeu na nossa individualidade, como indivíduos, mas também na nossa família e principalmente no plano de Deus para a humanidade. No verso 8, ele fala a respeito de recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão testemunhas, minhas testemunhas, né? Ele fala sobre a recompensa dessa espera. Existe recompensa na espera. O cumprimento da palavra sobre nós é a grande recompensa. Então, a gente tem que lembrar nos dias em que a gente estiver com desânimo, que a gente estiver mais com a alma abatida, a gente tem que lembrar de que vale a pena esperar o cumprimento da promessa de Deus, porque existe recompensa nessa espera. E as promessas de Deus têm um propósito, né? O propósito dessa promessa de que eles receberiam o Espírito Santo e seriam testemunhas de que tudo que Deus fez e tudo que Deus estava fazendo naquele lugar, naquela época, através de Jesus Cristo, seu Filho, eles iriam ser capacitados a levar essa mensagem de boas novas de Jesus Cristo para todo o canto, para todos os povos. Eles iam começar em Jerusalém, Judá e Samaria, e depois Jesus diz até os confins da terra. Então, essa alegria, essa recompensa, né, é o propósito de Deus na nossa vida. Que todos conheçam o amor de Deus, né, vivificado no seu Filho, crucificado por nós. Aquele que ressuscitou, está com o Pai nos preparando um lugar para morarmos com Ele. Então há propósito nas promessas de Deus. O nosso maior propósito de vida é nos relacionarmos com Ele, é sermos seus filhos, é adorarmos ao Pai, né? E isso passa pelo Evangelho de Jesus. Não é possível estar com o Pai se não estivermos com o Filho. Aqui já no verso 12 e 14, fala a respeito dos discípulos terem voltado para Jerusalém, né? Aí no 13 fala os nomes de todos eles. Fala também da mãe. Não, no 14 eles já falam que todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Então aqui já no 14 ele fala sobre a perseverança. E além da perseverança, ele fala dessa unidade. Uma unidade de propósito. Eles estavam todos orando e suplicando pela mesma coisa, com a mesma intenção. Eles estavam reunidos como a Igreja de Cristo, com um único propósito. Eles estavam aguardando a promessa se cumprir, esperando, obedecendo a Jesus Cristo, quando disse que não era para eles saírem dali. Por isso eles voltaram para Jerusalém e permaneceram ali, orando e suplicando a Deus. Porque o fato deles estarem ali em obediência, esperando o derramar do Espírito Santo, o fato deles estarem ali revela a obediência, a paciência, né, em esperar, e a recompensa ia chegar sobre a vida deles. Mas eles estavam unidos no mesmo propósito. E às vezes nos falta um pouquinho isso. Às vezes até com a nossa família a gente não consegue se unir em um propósito de oração. Como família, né? Pais, filhos, às vezes não conseguem estar à mesa e pedindo a Deus em oração algo que é em benefício de toda a família. Mas é necessário que a gente comece a praticar essa unidade no nosso espírito, porque a igreja ela tem que estar direcionada por um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? E isso não vai nos levar a contendas, nem a intrigas, nem a dissensões, nem a difamações, nem a calúnias, pelo contrário, isso vai nos tornar um só corpo, com um só propósito, com um só dono, que é o Senhor Jesus Cristo, a cabeça do corpo de Cristo, né? O noivo da sua igreja, e a igreja somos nós. Então nós temos que buscar essa unidade no Espírito Santo. Pela fé em Jesus Cristo, essa unidade vai nos trazer comunhão. Nós vamos viver comunhão através da unidade do Espírito. E isso é muito relevante, muito importante para a igreja de Deus. Então vamos continuar orando e suplicando, enquanto esperamos
o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas e no plano de Deus para a humanidade. Amém? Eu anotei aqui também de que nada disso seria possível. O cumprimento da promessa de Deus na nossa vida não é possível apenas em nós. É possível através do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, é importante sermos transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Transformados no entendimento, transformados no modo de viver. E é importante sermos capacitados pela graça de Deus no poder, na ação do poder do Espírito Santo sobre nós. Assim, pessoas comuns, como os discípulos que Jesus convidou, os 12 eram pessoas comuns, né? Pescadores, viveram a graça de participar da fundação, do início da igreja primitiva, né? Da igreja de Jesus Cristo. Essas pessoas não tinham nada de especial se nós olharmos aos olhos humanos, mas o Senhor os convidou e fez deles. Jesus fez desses homens e mulheres, pessoas comuns, os seus discípulos. É isso que nós devemos viver. Devemos buscar nos sermos mais parecidos com Ele, capacitados pelo Espírito Santo, transformados no nosso entendimento e na nossa vivência do dia a dia, né? Revelando Cristo através de nós. Porque se formos revelar nós mesmos, não vai sair coisa boa, né? Sai muito do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa altivez, da nossa língua solta, né? Por isso é importante buscarmos revelar a Cristo através de nós. E através do fruto do Espírito nós vamos conseguir, pela graça de Deus. É um grande privilégio ser encontrado por Cristo, resgatado das amarras, das prisões do pecado, ser transformado no nosso entendimento através da palavra do conhecimento de Deus e vivermos a manifestação do seu poder através do Espírito Santo. Anotei aqui algumas características, né, que a gente vê, percebe nesses homens e mulheres, que são importantes para a gente almejar, para a gente buscar. Afinal de contas, a gente é convidado a dar continuidade a esse plano, né? O plano de salvação. Somos convidados a levar as boas novas, ainda nos dias de hoje. Nós que desejamos, né, seguir a Cristo e nos tornarmos seus discípulos, temos essa missão de levar as boas novas àqueles que ainda não ouviram, não conheceram a Ele. Nós devemos buscar algumas qualidades, eu botei aqui, só uma lembrança, porque isso é uma busca diária na nossa vida, né? Mas espírito de ousadia, porque esses discípulos, mulheres e a mãe de Jesus e seus irmãos, eles não serviram a Deus na bonança. Não estava tudo conforme eles desejavam, pelo contrário. Eles foram perseguidos, muitos açoitados, né? Eles tiveram grandes dificuldades, mas eles não desistiram. A mensagem da ressurreição era mais importante do que as dificuldades que estavam sendo apresentadas a eles. Então, eu falei sobre a ousadia, anotei aqui sobre o espírito de ousadia, a coragem, a fé, a confiança em Deus, a perseverança, a autoridade que o Espírito de Deus nos concede e a sabedoria para vivermos os desafios, né, que são apresentados a todos aqueles que desejam levar a mensagem do Evangelho de Jesus na face da terra. Essas qualidades são para que a gente possa cumprir essa missão de dar testemunho daquele que reina nas nossas vidas. Quando eu dou testemunho do que Jesus fez em mim. Eu dou testemunho do que Deus fez através de Jesus, alcançou a cada um de nós, pecadores. Éramos seus inimigos de Deus, e hoje somos seus amigos por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, e é um privilégio poder levar essa mensagem a todos. Essas qualidades, elas podem nos ajudar nessa missão, mas o mais importante é nos subjugarmos, nos sujeitarmos ao senhorio de Cristo na nossa vida. Porque se eu for viver pela minha opinião e pela minha vontade,
se eu não permitir que o Espírito Santo me conduza para fazer a vontade do meu Pai, eu não consigo revelar a Cristo, eu vou revelar a mim mesma. E eu mesma não tenho muita coisa boa para acrescentar na vida de ninguém, nem na minha vida, né? Tudo de bom que é em mim vem do meu Pai. Então, eu queria te deixar hoje essa mensagem para meditação a respeito dessas pessoas que obedeceram, que perseveraram, que tiveram ousadia, que reconheceram quão importante era a mensagem das boas novas de Jesus Cristo. E te convido a ler novamente, meditar a respeito da ascensão de Jesus Cristo, da obediência dos discípulos em permanecerem em Jerusalém e da promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu vou terminar por aqui, bendizendo o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. E o que está fazendo nesse momento, porque Ele não para de trabalhar. O nosso Pai não para de trabalhar. Então eu quero agradecer a Deus por tudo, pelas vitórias que Ele nos concedeu, principalmente por essa semana que nós tivemos uma grande vitória aqui na minha família, em relação à enfermidade que assolava minha irmã, e o Senhor foi bondoso, misericordioso, maravilhoso e nos concedeu vitória. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que oraram por nós, agradeço a Deus por cada pensamento. Às vezes a pessoa não entende como falar com Deus, mas ela eleva o pensamento e o Senhor recebe. Então eu agradeço a Deus por cada pessoa que elevou o pensamento em favor da minha família, em favor da vida da minha irmã, bendizendo o nome do Senhor por cada um de vocês, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Deus possa os retribuir com o seu favor, com sua bondade e misericórdia por todos os nossos dias. Glorifico o nome do Senhor por tudo, por todas as coisas. E sei que nós podemos pedir a Ele para nos fortalecer, nos conceder as armas necessárias, a armadura de Deus, que está em Efésios 6, para perseverarmos, continuar nessa missão, né? E eu agradeço a Deus por tudo. Vou terminar por aqui para não ficar muito longo. Beijo, fiquem com Deus, um dia abençoado.